Então, gente, hoje nós vamos fazer a nossa resenha aqui dos últimos 3 episódios de Anéis do Poder. A gente acabou deixando acumular e foi até bom porque esses 3 episódios que a gente referiu aqui, que é o terceiro, o quarto e o quinto, eles na verdade parecem uma narrativa só, sabe? Se você assistir os 3 episódios juntos, parecem ser um só. Parece que eles só fizeram uma pausa. Então, a gente achou melhor fazer tudo junto. Faria mais sentido, né? Então, o que a gente tem aí no terceiro episódio que é assim que chama a nossa atenção, né? A gente tem o Elrond, que é aquele elfo negro, né? Que ele é pego pelos orcs. E aí a gente descobre que tem, na verdade, os orcs têm ali um grupo de escravos elfos, né? Tá cavando túneis para ele. E aí eles acabam tentando ali se rebelar, tentando fugir, né, desse domínio dos orcs, ou pelo menos avisar o grupo dos elfos que os orcs estão realmente de volta. Eles não conseguem, né, e aí a gente vê o surgimento de uma outra figura que até então não tinha aparecido, que é o do Adar, que aparentemente, não sei, não tá muito claro, mas parece ser o Sauron mesmo, né? Ou aquele que vai se tornar o Sauron, na verdade, né? É aquele que já é o Sauron. Pelo que eu lembro, assim, conhecendo um pouco do Senhor dos Anéis através dos games, tem uma citação que o Sauron, nesse momento ali da Segunda Era, ele é um metamorfo, né? Ele consegue alterar a forma dele. Aí, uma das formas que ele assume, pelo menos dentro da história que eu sei, é de elfo, outra de homem, que provavelmente nos episódios mais futuros ele vai ir para o Númenor, né? Enfim. E nesse episódio também, você falou em Númenor, né? É justamente para onde a Galadriel foi levada. E ela tá meio que, não diria que sendo uma prisioneira, né? Ela tá ali como uma convidada. Mas é aí, justamente em Númenor, que ela descobre um mapa, né? Que ela acaba descobrindo ali os planos dos orcs e de Sauron, né? Que é começar a dominação da Terra-média pelas Terras do Sul. Exato. Para criar uma terra onde o mal possa reinar, né? E dali se expandir, né? Exato. Enfim, meio que nesses 3 episódios, a história vai girar em torno de 3 acontecimentos, né? Um é sobre a Terra dos Homens, na Terra do Sul, onde Sauron está reunindo com os orcs e meio que, como eu posso dizer, migrando ali para, não necessariamente lutar com os homens, né? Mas tentar recuperar o objeto que está em poder de um garoto, né? Que é aquela espécie de espada, alguma coisa. Uma peça que é um punho, assim, a princípio ele parece um punho de que seria encaixado numa espada ou algo do tipo. Só que depois a gente descobre aí mais recentemente, né, que aquilo ali funcionaria, na verdade, como uma chave. É verdade. Né? Então aquilo ali é importante para os orcs, né? Pela citação que eu soube, é porque assim, no mundo do Senhor dos Anéis, pelo menos o mínimo que a gente conhece, né, dos filmes, assim, os objetos têm grande poder sobre os homens, né? Como, por exemplo, os anéis. Uma coisa óbvia. Outra coisa que também tem poder de influência é os Palantirs, que são aqueles objetos de transmissão, né? Inclusive, chega a aparecer um Palantir quando a rainha regente chama Galadriel, né? Ela mostra o Palantir para ela e tudo mais. E parece que essa adaga também era um objeto de controle, né? Pelo menos na última guerra, quando houve aquela aliança entre os homens do sul junto com o exército do antigo Morgoth e tudo mais, né? Parece que essa adaga servia para controlar, né, os seres humanos. Aí, enfim, fora essa busca aí de Sauron, né, de recuperar essa adaga e construir um estado ali pro mal, né? Mas, enfim, aí, contrapartida, tem a história ali dos pés peludos, né? Na verdade, assim, eles meio que... Eu senti que nesses 3 episódios eles ficaram um pouquinho ali relegados, sabe? Meio que jogados no escanteio. Só no 5º episódio que eu achei que eles apareceram um pouquinho mais, que deram um pouquinho mais de destaque pra eles. Mas, assim, antes de falar deles, eu acho legal dizer que uma coisa também que a gente tinha visto nos primeiros episódios, é que os homens, né, os humanos, eles estavam esperando a volta do seu rei. E ninguém sabia quem era esse rei, né? E aí, por acaso, a Galadriel descobriu que justamente o humano que a salvou
quando ela estava lá perdida no mar e que foi parar em Númenor com ela, é justamente o tal herdeiro legítimo do trono do Reino dos Homens, né? E ela tenta convencê-lo a voltar para a Terra-média para assumir o seu posto e lutar contra os orcs. Galadriel sempre nessa busca obsessiva, né, de reprimir o mal, e ela em Númenor tentando fazer alianças com todo mundo. Enfrentando a Rainha Regente. No final de contas, ela acabou que conseguiu formar o exército também dos homens númenóreanos, conseguiu levar também o rei das Terras do Sul, né? Provavelmente agora vai ter uma grande batalha, né? Porque, tipo, os túneis foram preparados, os orcs só andam durante a noite. Sim. Vai ter uma grande guerra, não tem dúvida nenhuma. Com certeza. E eles estão se dirigindo justamente para a Torre de Vigia, que era onde os elfos ficavam, mas agora os humanos, né, que fugiram, resolveram se esconder ali, pelo menos uma parte deles, né? E, enfim, tô esperando que a Galadriel chegue ali com todo mundo e bote os orcs para correr. Se bem que não vai ser simples assim, não sabe? Aí, em contrapartida, né, tem a história ali do Celebrimbor junto com o alto rei elfo e tudo mais, né? Tentando se aproximarem dos anões, porque na verdade eles têm interesse em um minério que os anões, eles sabem que tem nas minas dos anões, que os anões descobriram, e aí eles meio que tentam usar o Elrond, né, contra... Assim, eles não falam que é isso, mas eles jogam assim, vai lá, vamos tentar uma aliança com ele, né? Enfim, eles meio que usam o Elrond pra isso. E óbvio que os anões desconfiam, mas... Enfim, como Durin e o Elrond são, nessa época, muito amigos, eles acabam trocando esse segredo e realmente descobriram ali um minério que é diferente de tudo que se conhecia até então. Né? O Durin é a favor de escavar, mas o pai dele não. Né? Então, enfim, o Durin conta pro Elrond e pede para que ele guarde segredo em relação a isso, né? Ele faça um juramento em relação à amizade que eles têm. E isso fica... E é isso que ele faz, né? Ele guarda esse segredo e ele percebe que ele foi usado, né? Nesse momento ele percebe que ele foi usado pelo Alto Rei para tentar roubar segredos, né? Dos anões. Eu também. Eu achei interessante a Maria nos contando um pouco da história daquele minério, né? Que seria o Mithril. Aí eu achei interessante que tem um pedaço onde Elrond vai conversar com o Alto Rei, né? Tirar satisfação, né? Pelo fato de ter sido usado e tudo mais. Aí eles conversando começa a contar a narrativa, né? De um encontro mitológico entre um elfo portador da luz dos Valas e uma criatura de Morgoth. Os dois meio que lutando. Tinha uma árvore no meio, né? O mito é o seguinte, né? Que aquela árvore portava a última Silmarillion. As Silmarillion são aquelas que são capazes de reter a luz dos Valar. E uma dessas estava ali dentro daquela árvore. Né? O elfo, com sua luz, ele tinha a intenção de preservar aquela árvore e com isso ele depositou toda a sua luz nela. Né? Aí veio a criatura Morgoth, Balrog, e em contrapartida, né, queria destruir aquela árvore de qualquer forma, né? Nessa disputa louca aí, acabou que essa injeção do mal e da luz, né? Caiu um raio no exato momento, né? Em que a luz e as trevas se chocaram ali junto naquela árvore, né? E teria dado origem, através das raízes da árvore, né? A esse minério de profundezas assim da Terra. Eu achei muito interessante e eu queria que eles tivessem falado um pouco melhor, sabe? Que eles trabalhassem um pouco melhor, porque ele meio que cita, assim, aparece rapidinho, né? Uma dramatização da história, mas eles não se aprofundam muito, né? Eu acho que esse tem sido o problema dessa série. Tem faltado muito isso mesmo. A base mitológica do mundo do Senhor dos Anéis, né? Eu não tô dizendo com isso que eu esteja achando ruim, sabe? Não acho que a série está ruim, mas eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor alguns pontos ali, sabe? E tem, como eu falei, nesses 3 episódios, os Pés Peludos, por exemplo, eles, no 5º episódio, que eles apareceram um pouco mais, né? Que eu meio que falei assim, nossa, realmente tem esses personagens ainda, né? Porque teve um ponto que ficou muito focado ali em Númenor, em Galadriel, naquele... como eu falei, dá pra você pegar esses 3 episódios, se você assistir, você parece um só. Parece que é um episódio só, porque fica naquela mesma história o tempo inteiro, sabe? Então, 3 episódios pra
contar ou para Galadriel chegar em Númenor, tentar convencer a Rainha Regente, angariar ali um exército e partir para a Terra-média, levou 3 episódios para isso, sabe? Não achei, assim, achei contraproducente demais isso. Também, super concordo. Eu acho que, assim, cara, eles deveram muito em criar um basamento mitológico para todos aqueles contextos que são citados, né? Você vê muita citação em relação aos Valar, mas você vendo a série assim de cara, inclusive a gente não sabe quem é os Valar, sabe? A gente sabe, tem citações ali dele, mas quem foi os Valar? Por que eles eram portadores das luzes? Como eles deram a luz aos elfos, né, para fortalecermos para lutar contra o exército de Morgoth? Contar um pouco da mitologia, porque assim, aparentemente tem muitas criaturas mitológicas, né, que o próprio Morgoth criou, né, e Morgoth era, por exemplo, um dos Valar, né, só que o Valar que se corrompeu, preferiu seguir um lado das trevas. Falar um pouco dos Valar, falar um pouco sobre a Ordem dos Magos, né, que compõe ali, por exemplo, o Gandalf que apareceu, o próprio Sauron, que é da mesma ordem. Uma questão sobre isso também é que por exemplo, nesse 5º episódio, em determinado momento, aí aparece mais, né, os pés peludos, como você falou, o Gandalf, né, que eles chamam de gigante até o momento, né, ele tá ali junto com aquele grupo, aquela família de pés peludos, tá ajudando eles, tá migrando junto com eles, e de repente, numa cena, aparecem acho que eram 3 ou 4 personagens com uma roupa branca, usando uma espécie de... era um cajado, e provavelmente eles, assim, totalmente diferentes de todos os personagens que a gente viu até então, a cor dos olhos, o tipo físico, e eles justamente chegam naquela clareira onde caiu o Gandalf, né, o gigante, como os peludos chamam. Justamente eles chegam ali, tocam ali na areia, parece que eles estão procurando o Gandalf, mas assim, ele só aparece uma ceninha com eles e somem, e acabou. A gente não sabe quem é, eles não falam uma palavra, a gente não sabe se eles querem o bem ou o mal do Gandalf, o que eles estão fazendo. A gente simplesmente, eles lançaram assim, sabe, uma cena no meio da história e sumiu, sem explicação. Eu fiquei assim, gente, pra que faz um negócio desse? Mas vai explicar isso melhor no outro episódio. Não, gente, pelo amor de Deus, você não pega uma cena solta do nada de menos de 1 minuto, joga ali no meio e acabou. Mas sim, entendeu? Aquilo ali pra mim, já foi um erro, né? Eu acho que esse 5º episódio, assim, teve muitos desses problemas, né? Também, perfeito. Para isso, acho que aconteceu alguns pontos interessantes, tipo a palavra Mithrandir, né, que é o nome dado pelos elfos aqui no material. É um nome que aparece, se eu não me engano, ou na Sociedade do Anel, ou no filme Das Duas Torres, quando eles finalmente encontram os elfos da floresta, né, e lá está Galadriel. Aí Galadriel encontra o Gandalf, ela chama ele de Mithrandir, né? Se a pessoa não tivesse lido os livros, ela não saberia o significado desse termo, né, Mithrandir. Mas vendo hoje o episódio, né, depois de 20 anos que saiu o filme, eu fui sacar o que significava, né, o termo Mithrandir, né? Essa fusão entre a pureza e firmeza da luz elfa, com essa perseverança e resiliência do mal, sabe? Que cria essa consistência, como pode dizer assim, de moral e tudo mais, né? Dessa firmeza, dessa luz que se mantém firme. Então, é bem o Gandalf mesmo. E tem um momento, né, voltando aí no caso desse minério, desse livro, como você falou, que o Elrond, né, ele chega pro Durin e fala a verdade, né? Que na verdade o rei tinha mandado ele lá para ficar sabendo sobre aquele minério, só que ele não sabia, né, que estava sendo usado. Mas ele explica pro Durin por que aquilo ali é importante, que é porque ele retém a luz élfica e eles acreditam que aquilo ali possa mantê-los na Terra-média. Caso eles não consigam ter acesso àquele minério, ou eles têm que ir embora, né? Ou se eles permanecerem, aí eles vão se extinguir, né? Exato. E o Durin aparentemente quer ajudar, né? Mas ele falou assim, a gente precisa da permissão do meu pai, porque o pai do Durin é que é o rei dos anões, né? E aí nisso ele consegue. Mas assim, também podiam ter trabalhado um pouco melhor isso, sabe? Falar
explorado um pouco melhor. Quem é o Zelda, né? Eles usam esses termos toda hora, né? A luz dos Zeldas, a nossa raça dos Zeldas, né? A gente sabe que se trata da raça dos elfos, mas não entende muito o porquê ali, né? A série só faltou dar uma trabalhada melhor nesses termos, nessas mitologias, nessas histórias pregressas, né? Acabou que já começou muito embalada, né? Mostra Valinor, mostra a luz sendo roubada, já em menos de 5 minutos de cena, você já tem ali a migração dos elfos para a Terra-média, naquela grande batalha contra o Morgoth. Depois já tem um corte enorme de centenas de anos mais para frente, onde Galadriel está seguindo naquela jornada junto com sua força de expedição para caçar a Força Negra ali, né, de Sauron. Aí esses saltos, assim, sem embasamento, assim, das histórias, eu acho que acaba sendo vacilo. Porque, assim, para quem conhece um pouquinho dos jogos, ouviu os filmes, né, sempre acaba ficando um pouco mais curioso sobre o mundo do Senhor dos Anéis, né? Ainda mais a gente, que simplesmente não acompanhou os livros, tem um conhecimento muito superficial, né? A gente tem um conhecimento daquilo que os filmes nos passaram, os jogos, mas nada muito além disso, né? Então, exato. Eu já tinha até comentado com você isso, de que eu achava que, tudo bem, a gente sabe que ali não é Tolkien propriamente dito, né? Ali é uma adaptação do mundo de Tolkien, mas cara, ainda assim, eu acho necessário que eles façam valer determinados conhecimentos que são intrínsecos, porque assim, você está adaptando um mundo que já existe, que já existia. Você está adaptando, aliás, histórias de personagens que já existiam. Então, assim, eles estão falando sobre a Galadriel, que é uma personagem que Tolkien já tinha apresentado pra gente. Só que a gente conhecia a Galadriel já, né, centenas de anos, que já era uma sábia élfica. Enfim, ali a gente tá vendo o início dela, né, quase que a adolescência, vamos dizer assim, né, porque ela tem 200 anos só 200 anos. Então, assim, deve ser mais ou menos a adolescência dos elfos. Então, acho que precisava se ater um pouco mais. Mas uma coisa que eu tinha falado com você, o problema é que algumas vezes a gente nota que eles querem fazer o seguinte: eles querem fazer uma série que atenda a todo mundo, a todo público, não só o público que já conhece, que já era fã da história, porque como você falou, só os filmes já tem 20 anos, mas os livros têm muito mais. Então, assim, eles estão querendo angariar o público que também nem conhecia, sabe? Tipo, você nunca nem viu o Senhor dos Anéis, porque você tem, sei lá, 15 anos de idade, então você nunca nem viu os filmes, você não leu os livros, mas vem cá, senta aqui que você pode assistir isso aqui. E dá pra assistir. Porém, eles poderiam enriquecer muito mais isso. Só tenho a concordar. E aí, como a gente também já tinha comentado, no final desse 5º episódio a gente vê aquilo que já poderia ter acontecido antes, que é justamente, né, o grupo de soldados, a rainha regente, a Galadriel e o tal rei do sul, né, aquele que tem direito à coroa, eles indo para a Terra-média para tentar combater os exércitos de Sauron, né, os orcs dos exércitos de Sauron. E aí, provavelmente a gente deve ver isso aí, eu espero, né, porque já esperei demais, gente, e são só 8 episódios, então assim, vamos dar uma corrida, faça-me o favor. Exato. E é isso, o vídeo de hoje fica por aqui.